Oração a Maria desatadora dos nós, para resolver casos urgentes e impossíveis. Você já olhou para sua vida e se perguntou como ficou tão emaranhado que não consegue encontrar a saída? Existe alguém no céu que vê a confusão exata em que você se encontra, que sabe precisamente qual fio puxar primeiro, e que está esperando você pedir sua ajuda. Maria, desatadora dos nós, não é apenas um título bonito. É uma promessa de que sua situação impossível encontrou sua solução. Hoje, nos reunimos novamente em unidade e confiança, para buscar a intercessão maternal de Maria, a desatadora dos nós, aquela que pega o que está quebrado e torcido e o torna inteiro novamente, aquela que transforma nosso caos em paz, nossa confusão em clareza, nosso desespero em esperança. Nós nos aproximamos dela não como estranhos, mas como filhos amados, vindo a uma mãe que sabe como levar nossas necessidades diante de seu filho, de uma forma que move seu sagrado coração à ação. Você está exatamente onde precisa estar. Se você está assistindo esta oração, não é por acaso. É a providência guiando você para a ajuda que você desesperadamente precisa. Maria, desatadora dos nós, tem uma graça especial para situações impossíveis. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quem poderia ser salvo, ele respondeu em Mateus capítulo 19, versículo 26. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Maria sabe como acessar essa possibilidade divina. Ela sabe como apresentar seu caso de uma forma que libera milagres. Ao longo dos séculos, inúmeras almas trouxeram suas situações emaranhadas e impossíveis para ela. E ela intercedeu com tanto poder que nós que o mundo declarou permanentes simplesmente se desfizeram. Desastres financeiros revertidos da noite para o dia. Casamentos salvos na última hora. Doenças curadas quando os médicos não tinham respostas. Casos judiciais vencidos contra todas as probabilidades. Vícios quebrados após décadas. Famílias reunidas após anos de silêncio. Ela não apenas ora por nós, ela trabalha ativamente para desatar os nós que nos prendem. Somos profundamente gratos por você ter escolhido passar este tempo em oração. Sua decisão de buscar a ajuda de Deus através da intercessão de Maria já é um ato de fé que o céu honra. Obrigado por estar aqui. Obrigado por trazer seu fardo ao lugar certo. Obrigado por se recusar a aceitar que sua situação é sem esperança. Deus vê sua fé e Ele a recompensará. Saiba que enquanto você ora, está se juntando a milhares de outras pessoas ao redor do mundo que também estão clamando pela ajuda de Maria, criando um coro de intercessão que sobe ao céu como incenso. Antes de entrarmos em oração, quero pedir algo importante a você. Se esta oração ressoar com seu coração, se você sentir que esta é a ajuda que você está procurando, por favor clique no botão curtir. É uma pequena ação que ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão se afogando em situações impossíveis, assim como você estava horas ou dias atrás. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que você conheça, que está presa em um nó que não consegue desatar. Envie para o amigo cujo casamento está desmoronando, o familiar enfrentando ruína financeira, o colega lutando contra a doença, o vizinho preso em problemas legais. Quando você compartilha esta oração, você se torna uma resposta ao pedido desesperado de ajuda de alguém. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser alertado quando novas orações forem publicadas. Você nunca sabe quando a próxima oração que lançarmos será precisamente o que você precisa para uma crise futura. Aqui está uma ação de fé que quero que você faça logo após esta oração. Vá à seção de comentários e digite estas palavras simples. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Depois role e leia os pedidos de oração de outras pessoas. Escolha um que toque seu coração e ore por aquela pessoa. Se puder, responda ao comentário delas com "Eu orei por você". Se não for possível responder, pelo menos curta o comentário para que saibam que seu clamor foi ouvido. Isso cria uma rede de graça onde carregamos os fardos uns dos outros. Sua oração por outra pessoa pode ser a vitória pela qual elas têm implorado a Deus. Também deixe sua intenção de oração específica nos comentários. Não se contenha. Diga a Maria exatamente qual nó precisa ser desatado. Nomeie a situação. Quanto mais específico você for,
mais poderosamente todos nós podemos interceder juntos. Esta comunidade orará com você e por você. Vamos entrar neste momento sagrado com corações bem abertos, prontos para receber o que Deus quer nos dar, através da intercessão de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, Pai de misericórdia e Senhor de toda a criação, viemos diante de seu trono de graça carregando fardos pesados demais para suportarmos sozinhos. Situações complexas demais para a sabedoria humana resolver, nós apertados demais para as mãos humanas desatarem. Não viemos confiando em nossa própria justiça, pois não temos nenhuma. Viemos cobertos pela justiça de seu Filho, Jesus Cristo, e acompanhados por sua bendita mãe, Maria, a quem o Senhor nomeou como nossa mãe, nossa advogada e nossa desatadora dos nós. Senhor, o Senhor que falou ordem ao caos na criação, que abriu o mar vermelho quando não havia caminho, que trouxe água de uma rocha e maná do céu, o Senhor é o Deus que se especializa em impossibilidades, e trazemos nossas impossibilidades ao Senhor agora com confiança de que o Senhor pode e irá agir. Pai, nós agradecemos pelo dom de Maria. Agradecemos por seu fiat, seu sim que abriu a porta para que seu Filho entrasse em nosso mundo e realizasse nossa salvação. Agradecemos que nas bodas de Caná, ela notou quando o vinho acabou e trouxe aquela necessidade a Jesus. E embora sua hora ainda não tivesse chegado, ele agiu porque ela pediu. Agradecemos que ela ficou fielmente ao pé da cruz quando outros o abandonaram, e que ela se reuniu com os discípulos no cenáculo, orando até que Pentecostes chegasse. Agradecemos que ela continua seu cuidado maternal por nós do céu, constantemente intercedendo, constantemente apresentando nossas necessidades, constantemente trabalhando para desatar os nós de nossas vidas. Maria, desatadora dos nós, colocamo-nos completamente sob seu manto de proteção e cuidado. Entregamos à Senhora a fita de nossas vidas com todos os seus emaranhados, manchas e nós. Confiamos que suas mãos pacientes e amorosas trabalharão através de cada complicação, até que tudo corra suave novamente. Acreditamos em seu poder de interceder. Confiamos em seu amor por nós. Dependemos de suas orações diante do trono de seu Filho. Pai Celestial, o Senhor sabe por que cada pessoa orando esta oração chegou a este momento. O Senhor conhece o nó específico que está estrangulando sua paz, esmagando sua esperança, roubando sua alegria. Alguns estão enfrentando nós financeiros tão complexos que não veem saída. As contas excedem a renda. A dívida cresce mais rápido do que pode ser paga. Agências de cobrança ligam constantemente. Avisos de despejo foram servidos. Contas bancárias estão vazias. Crédito está destruído. Empregos foram perdidos e novos não podem ser encontrados. Negócios estão falhando apesar do esforço desesperado. A pobreza se tornou uma prisão sem chave à vista. Senhor Jesus, o Senhor que alimentou 5.000 com o almoço de um menino. O Senhor que disse a Pedro para pegar um peixe que teria uma moeda em sua boca. O Senhor que multiplicou o óleo da viúva, até que todos os seus jarros estivessem cheios e suas dívidas fossem pagas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Seu poder não diminuiu. Sua compaixão não diminuiu. Através da intercessão de Maria, desatadora dos nós, clamamos ao Senhor por avanço financeiro. Desate os nós da dívida. Crie oportunidades de renda. Abra portas que parecem trancadas. Traga favor com credores. Conceda sabedoria em gerenciar recursos. Multiplique o pouco que resta. Sua palavra promete em Filipenses capítulo 4. Versículo 19, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Reivindicamos essa promessa. Ficamos firmes nessa palavra. Confiamos que o Senhor proverá. Maria, desatadora dos nós, interceda por aqueles sufocando sob pressão financeira. Leve sua necessidade desesperada diante de seu Filho. Peça a Ele para mover montanhas em favor deles. Peça a Ele para operar milagres de provisão. Confiamos que a Senhora já está orando, já está trabalhando, já está desatando esses nós financeiros fio por fio. Deus misericordioso, elevamos ao Senhor aqueles cujos casamentos se tornaram tão emaranhados com conflito, traição, frieza e dor que não conseguem ver como continuar.
Essas uniões que o Senhor abençoou e chamou santas agora são campos de batalha. A comunicação quebrou completamente. A confiança foi destruída. O amor esfriou. Alguns cônjuges cometeram adultério. Alguns se tornaram viciados em substâncias, pornografia, jogo. Alguns se tornaram verbalmente ou emocionalmente abusivos. Alguns simplesmente se distanciaram tanto que vivem como estranhos. Papéis de divórcio foram apresentados. A separação já ocorreu. Advogados estão envolvidos. Crianças estão sendo usadas como armas. O que o Senhor uniu, o inimigo está separando. Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 6 a 9, o Senhor nos lembra que desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, ninguém separe. Pai, lute por esses casamentos. Guerreie nos reinos celestiais contra toda a força demoníaca designada para destruí-los. Através da intercessão de Maria, imploramos ao Senhor para desatar esses nós matrimoniais. Amoleça corações que se tornaram pedra. Traga arrependimento onde houve pecado. Conceda perdão onde houve injúria. Restaure o amor onde morreu. Reconstrua a confiança onde foi demolida. Abra um caminho quando parece não haver caminho. Maria, desatadora dos nós. A senhora que conheceu o amor matrimonial perfeito com São José. A senhora que compreende a santidade do casamento. Interceda por casais à beira do divórcio. Apresente sua aliança quebrada diante de Jesus. Peça a Ele para curar o que parece além da cura. Peça a Ele para restaurar o que parece além da restauração. Ore pelo milagre que parece impossível. Deus de toda cura e conforto. Trazemos diante do Senhor agora aqueles que carregam nós de doença, enfermidade, dor crônica, doença mental e vício. Corpos estão falhando, mentes estão atormentadas, espíritos estão esmagados. Alguns têm câncer se espalhando por seus corpos. Alguns têm diabetes, doença cardíaca, distúrbios autoimunes que os médicos não podem tratar completamente. Alguns sofrem dor crônica que nunca cede. Alguns enfrentam diagnósticos terminais e estão se preparando para morrer. Alguns lutam contra a depressão tão severa que sair da cama requer esforço heróico. Alguns lutam com ansiedade que torna a vida normal impossível. Alguns estão escravizados a vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo, que roubaram anos de suas vidas e destruíram relacionamentos, carreiras e dignidade. Senhor Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17, nos diz que o Senhor tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Isaías capítulo 53, versículo 5, declara que pelas suas feridas somos curados. Reivindicamos essa cura agora. Pedimos ao Senhor através da intercessão de Maria para tocar com sua mão curadora cada pessoa sofrendo. Desate os nós de doença devastando seus corpos. Traga clareza a sintomas confusos. Guie médicos a diagnósticos corretos e tratamentos eficazes. Faça os medicamentos funcionarem. Fortaleça sistemas imunológicos. Pare a propagação do câncer. Regule o açúcar no sangue. Acalme batimentos cardíacos irregulares. Alivie a dor crônica. Restaure função adequada a órgãos, tecidos, ossos e células. Para aqueles sofrendo angústia mental e emocional, imploramos ao Senhor por cura. Levante a escuridão da depressão. Acalme as tempestades da ansiedade. Cure as feridas do trauma. Expulse pensamentos atormentadores. Restaure o equilíbrio químico no cérebro. Dê descanso a mentes perturbadas. Substitua desespero por esperança, medo por paz, angústia por alegria. Sua palavra em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, promete que o Senhor veio para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para consolar todos os que choram, para dar-lhes uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de luto, o manto de louvor em vez de espírito abatido. Faça isso agora, Senhor. Cumpra esta promessa agora. Maria, desatadora dos nós, interceda por aqueles presos pelo vício. Alguns tentaram inúmeras vezes se libertar e falharam. Alguns perderam tudo para seu vício. Alguns estão morrendo por causa dele.
Alguns assistem impotentes enquanto alguém que amam se destrói. Mãe, essas correntes não são apenas físicas, são espirituais. Peça a seu filho para quebrar toda a fortaleza demoníaca. Peça a ele para libertar os cativos. Peça a ele para dar-lhes vitória sobre a tentação, força para resistir aos desejos, coragem para buscar ajuda e perseverança para continuar na recuperação. Desate os nós do vício, que a liberdade venha. Pai justo e reto, trazemos diante do Senhor aqueles presos em nós legais, processos judiciais, acusações criminais, batalhas de custódia, casos de imigração, disputas de propriedade, questões de profunda injustiça. Alguns foram falsamente acusados de crimes que não cometeram. Alguns enfrentam acusações que podem resultar em prisão. Alguns estão lutando pela custódia de seus filhos contra um ex-cônjuge que tem mais dinheiro ou melhores advogados. Alguns são imigrantes sem documentos enfrentando deportação de volta a situações perigosas. Alguns foram fraudados e buscam remédio legal. Alguns estão atolados em disputas amargas sobre herança, propriedade ou contratos. Senhor Deus, Salmo 37, versículos 5 e 6, nos instrui a entregar nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e o Senhor agirá, trazendo nossa justiça como a luz, e nossa justiça como o meio-dia. Entregamos essas batalhas legais ao Senhor. Confiamos que o Senhor é o juiz supremo que vê tudo, sabe tudo e estabelecerá a justiça. Através da intercessão de Maria, pedimos ao Senhor para desatar esses nós legais. Conceda favor diante de juízes. Mova corações para misericórdia e justiça. Dê sabedoria e habilidade aos advogados. Traga à tona evidências que estabeleçam a verdade. Exponha mentiras e falso testemunho. Confunda os planos daqueles que tramam o mal. Vindique os inocentes. Traga resolução justa para disputas complexas. Maria, desatadora dos nós, interceda por aqueles enfrentando tribunais, julgamentos, audiências e processos legais. Peça a seu filho para ser seu advogado e defensor. Peça a ele para lutar suas batalhas. Peça a ele para operar milagres de justiça. Confiamos que a Senhora está apresentando seus casos diante da mais alta corte do universo, e nenhum juiz terreno pode anular o juiz de toda a terra. Deus de reconciliação e paz, elevamos ao Senhor os nós familiares que causam tanta dor. Pais e filhos que não se falam há anos, irmãos que se tornaram inimigos. Casamentos desfeitos deixando crianças traumatizadas. Família extensa dividida por herança, por crenças, por feridas antigas que nunca curaram. Rancores que duraram décadas. Orgulho que se recusa a dobrar. Amargura que criou raízes e envenenou tudo. Sua palavra em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, profetiza que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pedimos ao Senhor para cumprir esta promessa agora nessas famílias quebradas. Através da intercessão de Maria, desate os nós de afastamento. Crie oportunidades para a reconciliação. Coloque as palavras certas nas bocas no momento certo. Amoleça corações teimosos. Derreta emoções congeladas. Derrube muros de orgulho. Substitua a amargura por perdão. Substitua a raiva por compaixão. Substitua a frieza por calor. Oramos por filhos adultos que foram rejeitados pelos pais, ou que rejeitaram os pais, por desacordos, decepções ou escolhas de vida diferentes. Oramos por irmãos que brigam por pais idosos, ou que nunca resolveram conflitos da infância. Oramos por avós negados acesso a netos por causa de brigas familiares. Oramos por famílias destruídas por vício, por abuso, por doença mental, por infidelidade. Senhor, só o Senhor pode curar essas feridas profundas. Só o Senhor pode construir pontes sobre abismos tão largos. Maria, desatadora dos nós, a Senhora que valorizou a família, que manteve relacionamento mesmo na dificuldade, interceda por famílias divididas. Peça a Jesus para reconciliar o que está separado. Peça a Ele para curar o que está ferido. Peça a Ele para restaurar o que está quebrado. Famílias são seu design, Senhor. Restaure-as à sua intenção original. Pai das luzes, trazemos diante do Senhor aqueles sofrendo nós espirituais, escuridão da alma, secura na oração, perda de fé, dúvida avassaladora, tentação constante, opressão demoníaca,
Afastamento da igreja. Alguns assistindo esta oração sentem-se completamente abandonados pelo Senhor. Eles clamaram por ajuda e ouviram apenas silêncio. Eles imploraram por alívio e não receberam nenhum. Eles se perguntam se o Senhor existe, se o Senhor se importa, se oração é apenas falar para um céu vazio. Senhor, até Jesus sentiu-se abandonado na cruz, clamando em Mateus capítulo 27, versículo 46. Meu Deus, por que me abandonaste? No entanto, 3 versículos depois ele morreu com confiança em seus lábios. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Mesmo na escuridão, ele confiou. Ajude aqueles na escuridão espiritual a confiar. Através da intercessão de Maria, rompa o silêncio, perfure o véu. Faça sua presença conhecida. Dê um sinal. Envie ajuda. Levante a opressão. Oramos por aqueles que deixaram a Igreja Católica, feridos por escândalo, por julgamento, por falha de líderes da Igreja ou membros da Igreja. Senhor, o Senhor é maior que as falhas de seu povo. Através das orações de Maria, chame-os de volta. Cure suas feridas. Responda suas perguntas. Mostre a eles a fé autêntica. Oramos por aqueles sob ataque demoníaco, pesadelos, medo, pensamentos intrusivos, uma sensação de serem observados ou seguidos, fenômenos inexplicáveis. Sua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Maria, a Imaculada Conceição, cujo calcanhar esmaga a cabeça da serpente, interceda por aqueles sob assalto espiritual. Peça a seu Filho para enviar São Miguel e os santos anjos para defendê-los. Peça a ele para amarrar todo espírito maligno e expulsá-los para longe. Peça a ele para preencher cada espaço com o Espírito Santo e selá-los com o precioso sangue de Cristo. Maria, desatadora dos nós, ore por nós. Interceda por aqueles em crise espiritual. Desate os nós de dúvida, escuridão, opressão e afastamento. Traga almas de volta à fé. Restaure a alegria da salvação. Reacenda o fogo do amor por Deus. Deus Todo-Poderoso, trazemos diante do Senhor agora todos os outros nós que prendem seus filhos. O nó da infertilidade para casais ansiando desesperadamente por um filho, que suportaram mês após mês de decepção, tratamentos falhados, abortos espontâneos e sonhos despedaçados. O nó do desemprego para aqueles que querem trabalhar, mas não conseguem encontrar empregos, que enviam aplicação após aplicação e não ouvem nada de volta, cujas habilidades parecem indesejadas, cuja idade trabalha contra eles. O nó da falta de moradia para aqueles vivendo em carros, em abrigos, nas ruas, sem segurança ou estabilidade. O nó da solidão para aqueles que anseiam por companhia, por amizade, por alguém que se importa se vivem ou morrem. O nó do luto para aqueles de luto pela morte de alguém amado, uma perda tão profunda que a vida perdeu sua cor e significado. Pai, o Senhor vê cada nó. O Senhor conhece cada situação desesperada. O Senhor se importa com cada detalhe de nossas vidas. O salmista declara no Salmo 56, versículo 8, que o Senhor mantém registro de nossas tristezas, que o Senhor coletou todas as nossas lágrimas em sua garrafa e registrou cada uma em seu livro. Nem uma lágrima cai despercebida. Nem um clamor por ajuda passa despercebido. Confiamos que o Senhor está ouvindo agora. Acreditamos que o Senhor está se movendo agora. Sabemos que o Senhor se importa agora. Maria, desatadora dos nós, confiamos à Senhora todas essas impossibilidades. Pedimos à Senhora para levá-las diante de seu Filho. A Senhora sabe como se aproximar dele. A Senhora sabe o que move seu coração. A Senhora sabe que ele não pode negar nada à Senhora. Em Caná, quando a Senhora disse, eles não têm vinho, ele realizou seu primeiro milagre embora sua hora ainda não tivesse chegado. Mãe, não temos vinho. Não temos solução. Não temos caminho adiante. Estamos no fim de nós mesmos, mas temos a Senhora. E a Senhora tem ele. E isso é suficiente. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, invocamos seu santo nome, o nome acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho deve se dobrar no céu e na terra e debaixo da terra. Seu nome tem poder, seu nome traz avanço, seu nome abre portas, seu nome cura,
Seu nome liberta. Seu nome salva. Atos capítulo 4, versículo 12. Declara que não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Invocamos esse nome agora. Jesus. 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 Pedimos ao Senhor para operar milagres específicos agora mesmo. Para aqueles enfrentando despejo amanhã, forneça o dinheiro do aluguel hoje. Para aqueles cuja eletricidade foi cortada, restaure-a hoje. Para aqueles que não comeram há dias, envie comida hoje. Para aqueles à beira do suicídio, envie ajuda hoje. Para aqueles cujo cônjuge acabou de sair, traga-os de volta hoje. Para aqueles diagnosticados com doença terminal esta semana, cure-os hoje. Para aqueles no tribunal amanhã, conceda favor hoje. Para aqueles cujo vício está destruindo-os, quebre as correntes hoje. Sabemos que o Senhor é o Deus do de repente. De repente, o mar vermelho se abriu. De repente, Lázaro saiu da tumba. De repente, Paulo e Silas foram libertados da prisão por um terremoto. De repente, o Espírito Santo caiu em Pentecostes. Deixe o de repente acontecer em nossas vidas. Deixe os milagres surgirem. Deixe as impossibilidades se tornarem possibilidades. Maria, desatadora dos nós, confiamos que mesmo enquanto oramos estas palavras, a Senhora está trabalhando. Mesmo agora, soluções estão se formando. Mesmo agora, milagres estão sendo preparados. Mesmo agora, nós estamos se soltando. Acreditamos que nossas orações unidas com as suas criam poder imparável diante do trono de Deus. Acreditamos que o que não podemos fazer, a Senhora pode pedir a seu Filho para fazer. E Ele o fará porque Ele a ama e honra seus pedidos. Pai gracioso, também pedimos a sabedoria para reconhecer que às vezes, o nó que queremos desatado não é o problema real. Às vezes estamos orando por alívio de um sintoma enquanto o Senhor está abordando a causa raiz. Às vezes estamos pedindo ao Senhor para mudar nossas circunstâncias, quando o Senhor quer nos mudar. Às vezes o nó existe porque nós o amarramos através de nossas próprias escolhas pecaminosas, e desatá-lo requer arrependimento e transformação, não apenas intervenção milagrosa. Dê-nos a humildade para aceitar responsabilidade onde a temos. Dê-nos a coragem para fazer as mudanças que o Senhor exige. Dê-nos a sabedoria para ver seu quadro maior. Oramos por aqueles que precisam não apenas de um milagre, mas de uma transformação. Aqueles que precisam não apenas de provisão, mas de disciplina financeira. Aqueles que precisam não apenas de cura, mas de mudança de estilo de vida. Aqueles que precisam não apenas de vitória legal, mas de desenvolvimento de caráter. Aqueles que precisam não apenas de reconciliação familiar, mas de perdão que estão retendo. Aqueles que precisam não apenas de alívio das consequências, mas de arrependimento genuíno do pecado. Senhor, mude-nos. Transforme-nos. Faça-nos as pessoas que podem receber e manter as bênçãos que o Senhor quer dar. Através da intercessão de Maria, pedimos a graça para cooperar com seu trabalho em nossas vidas. Pedimos a força para fazer o que o Senhor está nos pedindo para fazer. Pedimos a fé para acreditar mesmo quando não podemos ver. Pedimos a paciência para esperar no seu tempo. Pedimos a confiança para nos render à sua vontade, mesmo quando difere de nossos desejos. Pai Celestial, trazemos diante do Senhor aqueles que servem outros e carregam o peso dos nós de outras pessoas, os médicos tratando os doentes, os enfermeiros cuidando dos que sofrem, os conselheiros ouvindo trauma, os assistentes sociais protegendo os vulneráveis, os professores educando os difíceis, os socorristas correndo para o perigo, o clero pastoreando almas perturbadas. Eles dão e dão e dão até ficarem vazios. Eles carregam fardos que os esmagam. Eles testemunham sofrimento que os marca. Eles enfrentam situações impossíveis todos os dias. Senhor, sustente esses servos. Desate os nós em suas próprias vidas, para que possam continuar ajudando outros. Proteja-os do esgotamento. Cure seu cansaço de compaixão. Forneça-lhes sistemas de apoio. Dê-lhes os recursos de que precisam. Conceda-lhes sucesso em seu trabalho. Deixe-os ver frutos de seu labor. Renove sua força. Restaure sua paixão.
Lembre-os por que escolheram este trabalho. Maria, desatadora dos nós, interceda por aqueles que passam suas vidas desatando os nós de outras pessoas. Peça a seu filho para abençoá-los abundantemente. Peça a ele para prover todas as suas necessidades. Peça a ele para recompensar seu serviço sacrificial. Eles estão fazendo o seu trabalho, Senhor. Honre-os, Deus de misericórdia e compaixão. Elevamos ao Senhor as crianças cujas vidas já estão emaranhadas antes de terem mal começado. Crianças nascidas na pobreza. Crianças nascidas viciadas em drogas por causa do vício de sua mãe. Crianças nascidas com deficiências. Crianças sofrendo abuso. Crianças em lares adotivos, movidas de casa em casa, nunca se sentindo desejadas ou seguras. Crianças crescendo em lares cheios de violência, vício, doença mental. Crianças sendo traficadas e exploradas. Crianças refugiadas fugindo da guerra. Crianças órfãs e sozinhas. Senhor, estes são os menores destes que o Senhor especificamente nos disse para cuidar. Em Mateus, capítulo 25, versículos 40 e 45, o Senhor disse que o que quer que façamos pelos menores destes, fazemos por Ele. E o que quer que deixemos de fazer por eles, deixamos de fazer por Ele. Pedimos ao Senhor para proteger essas crianças. Através da intercessão de Maria, desate os nós prendendo suas jovens vidas. Levante defensores e protetores. Forneça lares amorosos. Cure seu trauma. Dê-lhes esperança. Deixe-os saber que são amados. Opere milagres de resgate e restauração. Não deixe os inocentes sofrerem pelos pecados dos adultos. Maria, desatadora dos nós, mãe de todas as crianças, cubra os pequenos com proteção especial. Peça a seu filho para protegê-los do mal. Peça a ele para enviar anjos para guardá-los. Peça a ele para colocá-los no caminho de pessoas boas que os ajudarão. Desate os nós ameaçando seus futuros antes que esses nós se tornem permanentes. Pai no céu, trazemos diante do Senhor os nós que existem além das vidas individuais. Os nós estrangulando comunidades, cidades, nações e o mundo inteiro. Os nós de violência e guerra. Os nós de injustiça e opressão. Os nós de pobreza e fome. Os nós de doença e pandemia. Os nós de desastre natural. Os nós de destruição ambiental. Os nós de corrupção política e divisão. Os nós de ódio racial e conflito étnico. Esses emaranhados massivos parecem além de qualquer esperança de desatar. No entanto, o Senhor é soberano sobre as nações. O Senhor levanta e derruba governos. O Senhor trabalha seus propósitos mesmo através do caos da pecaminosidade e rebelião humana. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, lemos que o Senhor muda tempos e estações. O Senhor remove reis e estabelece reis. O Senhor dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que têm entendimento. Pedimos ao Senhor para trabalhar em nosso mundo. Levante líderes de integridade e sabedoria. Remova líderes corruptos e ímpios. Traga inimigos a mesas de negociação. Termine guerras. Alimente os famintos. Cure os doentes. Conceda à sua igreja ousadia para falar a verdade e coragem para servir sacrificialmente. Maria, desatadora dos nós. A Senhora é Rainha da Paz, Mãe da Igreja, Mãe de todas as nações. Interceda por nosso mundo perturbado. Peça a seu Filho para ter misericórdia da humanidade. Peça a Ele para desatar os nós massivos que prendem povos inteiros. Peça a Ele para trazer seu reino, onde justiça e paz reinam. Deus eterno, à medida que esta oração se aproxima de sua conclusão, queremos reconhecer algo crucial. Não estamos exigindo milagres, não estamos presumindo de sua bondade, não estamos tentando manipular o Senhor ou forçar sua mão. Estamos simplesmente pedindo, como filhos pedem a um pai amoroso, acreditando que o Senhor nos ouve, que o Senhor se importa e que o Senhor agirá de acordo com o que é verdadeiramente melhor para nós, mesmo se sua resposta diferir de nosso pedido. Aceitamos que sua sabedoria excede em muito a nossa. Reconhecemos que sua perspectiva vê o que não podemos ver. Confiamos que seus caminhos são mais altos que nossos caminhos e seus pensamentos mais altos que nossos pensamentos, como Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 nos lembram. Rendemo-nos à sua vontade perfeita. Escolhemos confiar no Senhor, mesmo se o Senhor disser não. Mesmo se o Senhor nos fizer esperar. Mesmo se a resposta parecer diferente do que esperávamos. Mas também ficamos firmes em suas promessas.
Acreditamos em sua palavra quando diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se algum de nós carece de sabedoria, devemos pedir ao Senhor, que dá generosamente a todos sem repreensão, e será dado. Acreditamos em sua palavra em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que se pedirmos algo de acordo com sua vontade, o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que temos os pedidos que fizemos. Acreditamos em sua palavra, em Mateus capítulo 7, versículo 11, que se nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que é perfeito, dará coisas boas àqueles que pedem. Então pedimos com ousadia e confiança, não porque merecemos nada, mas porque o Senhor nos convidou a vir ousadamente ao seu trono de graça. Através da intercessão de Maria, aproximamo-nos do Senhor. Através dos méritos de Cristo, temos acesso ao Senhor. Através do poder do Espírito Santo, clamamos ao Senhor. Pai, ouça-nos. Jesus, ajude-nos. Espírito Santo, fortaleça-nos. Maria, interceda por nós. Confiamos que o Senhor está trabalhando mesmo agora. Acreditamos que milagres estão se formando mesmo agora. Sabemos que o céu está se movendo em nosso favor mesmo agora. Os nós estão se soltando. A vitória está vindo. A resposta está próxima. Reivindicamos isso pela fé. Declaramos isso pela esperança. Recebemos isso pelo amor. Senhor, fazemos petições específicas. Para cada casamento à beira, pedimos que o Senhor o salve. Para cada desastre financeiro, pedimos que o Senhor o reverta. Para cada doença, pedimos que o Senhor a cure. Para cada vício, pedimos que o Senhor o quebre. Para cada batalha legal, pedimos que o Senhor a vença. Para cada divisão familiar, pedimos que o Senhor a conserte. Para cada crise espiritual, pedimos que o Senhor a resolva. Desate cada nó. Resolva cada impossibilidade. Opere cada milagre. Faça isso através da poderosa intercessão de Maria, desatadora dos nós, nossa mãe, nossa esperança, nossa ajuda. Maria, confiamos completamente na Senhora. Acreditamos em seu poder de interceder. Sabemos que seu filho a ouve. Vimos o que a Senhora fez em Caná. Sabemos que a Senhora pode fazer novamente. Pegue a fita de nossas vidas. Trabalhe pacientemente através de cada emaranhado. Não desista até que cada nó esteja desatado e estejamos diante de seu Filho livres, inteiros e gratos. Obrigado, Pai, por ouvir esta oração. Obrigado, Jesus, por seu sacrifício que torna nossas orações aceitáveis. Obrigado, Espírito Santo, por interceder com gemidos profundos demais para palavras. Obrigado, Maria, por tomar nossos casos impossíveis como seus. Obrigado por se importar. Obrigado por trabalhar. Obrigado por nunca nos abandonar. Acreditamos, confiamos, esperamos, rendemo-nos, esperamos com expectativa. Sua vontade seja feita, seu reino venha, seu nome seja glorificado. Toda glória, honra e louvor ao Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus para todo o sempre. Maria, desatadora dos nós, rogai por nós. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Maria, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Maria, consoladora dos aflitos, rogai por nós. Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Maria, Rainha das famílias, rogai por nós. Maria, Porta do céu, rogai por nós. Maria, nossa Mãe e nossa esperança, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado do fundo de nossos corações por orar conosco hoje. Queremos que você saiba que não está sozinho em sua luta. Esta comunidade está orando por você. Estamos orando por você. Mais importante, Maria está orando por você, e ela está apresentando seu caso impossível diante de Jesus agora mesmo. Deus ouviu cada palavra desta oração. Ele conhece sua situação intimamente. Ele vê sua dor, ele sente seu desespero, e ele já está trabalhando em seu favor, mesmo se você ainda não pode ver. Não se renda à desesperança, não importa quão escuro as coisas pareçam. Lembre-se de que o poder de Deus é ilimitado. Lembre-se de que Maria desatou nós muito mais complicados que o seu.
lembre-se de que o mesmo poder de ressurreição que ressuscitou Jesus da morte está disponível para trabalhar em sua vida. Sua situação pode ser desesperadora, mas não está além da esperança. Seu nó pode estar apertado, mas não é permanente. Sua crise pode ser urgente, mas a resposta de Deus pode ser instantânea. Continue orando. Continue acreditando. Continue confiando. Mesmo quando nada parece mudar, confie que Maria está trabalhando nos bastidores, desatando um fio de cada vez. Mesmo quando você sentir vontade de desistir, lembre-se de que sua vitória pode estar a uma oração de distância. Mesmo quando o desespero sussurrar que nada vai mudar, lembre-se de que com Deus, tudo é possível. Você está mais perto de seu milagre do que imagina. A hora mais escura é verdadeiramente pouco antes do amanhecer. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença do Espírito Santo, por favor, mostre seu apoio clicando no botão curtir abaixo deste vídeo. Compartilhe esta oração com todos que você conhece que estão presos em uma situação impossível. Poste em suas redes sociais. Envie diretamente para amigos e familiares que precisam. Você pode ser a resposta às orações deles. Você pode ser o instrumento que Deus usa para conectá-los com a ajuda de que precisam desesperadamente. Inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação para nunca perder uma oração. Lançamos orações poderosas regularmente, e a próxima que postarmos pode ser exatamente o que você precisa para uma crise futura que você ainda nem sabe que está vindo. Por favor, vá à seção de comentários agora mesmo. Digite estas palavras: Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Depois role por outros comentários de pessoas e escolha alguém para orar. Leia o pedido de oração deles. Eleve-os em seu coração. Se puder, responda com: eu orei por você. Se não puder responder, apenas curta o comentário para que saibam que alguém viu sua necessidade e se importou. Isso cria uma bela rede de intercessão, onde nos apoiamos mutuamente. Deixe sua própria intenção de oração específica nos comentários. Diga a Maria exatamente qual nó você precisa desatado. Seja específico. Nomeie-o. Reivindique sua intercessão sobre ele. Deixe esta comunidade orar com você e por você. Há tremendo poder na oração coletiva, em muitas vozes se unindo para tomar o céu de assalto em favor de uma pessoa. Encorajamos você a explorar as outras orações disponíveis neste canal. Temos orações para cada santo, cada necessidade, cada crise. Assista nossa oração a São Judas Tadeu para casos sem esperança. Assista nossa oração a Santa Rita para situações impossíveis. Assista nossa oração a Santo Antônio para milagres urgentes. Assista nossa oração a São José para provisão. Assista nossa oração ao Sagrado Coração de Jesus para a cura. Cada oração é ungida e poderosa. Cada oração tem o potencial de ser a resposta que você busca. Fique conectado com este canal. Volte frequentemente para novo conteúdo. Estamos constantemente criando novas orações para servir suas necessidades espirituais e as necessidades de seus entes queridos. Este canal existe como uma ferramenta para sua vida de oração, um recurso para ajudá-lo a acessar a poderosa intercessão dos santos e aprofundar seu relacionamento com Deus. Se você se sentir chamado a apoiar este ministério financeiramente, convidamos você a se tornar um membro do canal. Sua associação apoia diretamente a criação dessas orações e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente delas. Mais importante ainda, santas missas estão sendo oferecidas regularmente pelas intenções de todos os membros e apoiadores do canal. Seus pedidos de oração estão sendo elevados no altar durante o santo sacrifício da missa, a oração mais poderosa que a igreja possui. Quando você se torna membro, suas intenções são incluídas nessas missas. Clique no botão de associação abaixo para participar. Lembre-se de que Deus é fiel. Ele nunca abandona seus filhos. Ele nunca ignora orações sinceras. Ele nunca se afasta daqueles que clamam a Ele em necessidade. Confie nele. Confie em Maria. Confie que seu nó será desatado. Confie que sua vitória está vindo. Confie que seu milagre está a caminho. Pode vir hoje. Pode vir amanhã. Pode vir de maneiras que você não espera. Mas virá, porque Deus ama você. Maria intercede por você, e nada é impossível com Deus. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Maria,
desatadora dos nós, interceda por você poderosamente. Que seus nós sejam desatados. Que suas impossibilidades se tornem possibilidades. Que seu desespero se transforme em esperança. Que sua crise leve a bênção. Que sua necessidade urgente seja atendida. Que você experimente o milagre pelo qual está orando. Que sua fé seja recompensada. Que sua confiança seja honrada. Que suas orações sejam respondidas. Vá em paz, sabendo que o céu está lutando por você. Vá em fé, sabendo que Deus ouve você. Vá em esperança, sabendo que sua vitória está próxima. Vá em amor, sabendo que você é amado além da medida. Amém.